Olá, pessoal, tudo bem? Delegado Marcos Afonso aqui com vocês mais uma vez no canal A Verdade sobre o Crime. Bom, nós vamos falar agora sobre um caso bem grave que ocorreu na Inglaterra e é conhecido como Dennis Nielsen, amante dos mortos. É um caso que realmente chama muita atenção para vocês, para que nós possamos entender realmente como é o comportamento, né, de um assassino em série, como é essa situação que vocês... Muitas vezes é difícil nós acreditarmos que na vida real isso aconteça. Pensa que é só em filme de terror, né? Mas infelizmente acontece sim. Bom, o Dennis, ele na verdade junto com o Jeff Dahmer, acho que muita gente já ouviu aqui esse filme na Netflix, né? Que é um caso real. Ele também, os crimes que eles cometiam, que ele cometia era muito semelhante ao dele, né? Em termos de comportamento aberrante e o próprio modus operandi. E Dennis Nilsson é o mais infame necrófilo do final do século XX, tá? É difícil determinar a fonte exata de sua grotesca psicopatologia, já que ele não exibia nenhum dos clássicos sinais associados ao serial killer. Desenvolvimento, sadismo na infância, por exemplo, né? Toda essa situação. Ao contrário, um garoto, ele rechaçava a crueldade contra os animais, e alguns especialistas que estudaram, né, a sua vida, o seu próprio caso, atribuem essa obsessão à morte repentina do avô, que ele tinha uma ligação muito forte. E E a visão do próprio cadáver do avô despertou alguma coisa nele ali, né, que fez com que ele mudasse realmente a sua psique, né, afetou profundamente a psique do Denis. Bom, outro ponto que também é importante ressaltar, né, que em termos de desenvolvimento social, emocional, perdão, ele sofreu um terrível isolamento quando era criança, né, e aquela sensação esmagadora de solidão dizem que também pode ter afetado durante o longo de sua vida o seu comportamento. E havia também os sentimentos fortemente conflitantes sobre sua homossexualidade. Ele era homossexual e tinha esse sentimento conflitante, né, que ele sentia. Então, assim, seja quais forem essas fontes das suas abdominais perversões, o fato é que eles se manifestaram numa idade mais precoce, né? Na adolescência, ele gostava de se deitar em frente ao espelho e se masturbar e observar o corpo dele no espelho, fingindo que era um cadáver. Em 1961, com 16 anos, ela alistou-se no Exército. E ele foi ser cozinheiro, e lá ele aprendeu a retalhar carne, né? Uma habilidade que empregaria mais tarde para os terríveis fins que ele praticou, né? Foi durante esse período que se apaixonou por um soldado de 18 anos, que cedia as eletricidades, né? As eletricidades do amigo, se despindo e fingindo estar morto, enquanto o Nilson fazia vídeos caseiros dele, tá? Então, esse rapaz, ele ficava nu, né? Ficava sem roupa. Ele fazia filmes como se ele fosse um cadáver. Então, tinha isso já com ele. Ele deixou o exército após 11 anos, né? Tentou trabalhar na polícia, na Scotland Yard, por um tempo. Embora gostar das viagens esporádicas ao necrotério, o trabalho não era do seu feitio, né? E ele terminou logo, conseguiu um trabalho na agência de emprego do governo e saiu lá da Scotland Yard. Após o término de um relacionamento de 2 anos com outro rapaz, Nielsen, apartado de todo contato humano significativo, começou a reverter os seus bizarros rituais autoeróticos, né? Aplicando maquiagem cadavérica no corpo nu e se masturbando em frente ao espelho, novamente, né? Dessa vez já com mais idade. Em 1978, sua doença latente, agravada pela absoluta incapacidade de se conectar a outro ser humano, pela sádica necessidade de controle e a grotesca atração por carne morta, atingiu um ponto de ebulição. Tá? Quando foi em 78, explodiu tudo aquilo que ele sentia, aqueles problemas internos que ele passava. E sua primeira atrocidade estabeleceu o padrão para todas as outras que se seguiram. No final de dezembro de 78, Nilson, com 33 anos, conheceu um adolescente em um pub local, né, um bar local, e o levou para casa para uma transa sem compromisso. Na manhã seguinte, capaz de suportar a ideia de passar o Réveillon sozinho, Nilson estrangulou o garoto adormecido com uma gravata e, em seguida, liquidou a vítima, submergindo sua cabeça em um balde d'água. Você vê a atrocidade dele. Pior, né? Tem coisas piores aí. Após saborear uma xícara de café e um cigarro, ele despiu o corpo, perdão,
levou e depois deitou em sua cama. Ao longo dos dias que se seguiram, ele tratou o cadáver endurecido como um novo amante, vestindo com roupas íntimas limpas, acariciando, masturbando-se sobre ele. Para você ver o grau de loucura, né, de perda de senso que o ser humano pode chegar. Por fim, escondeu o corpo sob o assoalho, embora ele removia o corpo de vez em quando, né, para um banho e um pouco de sexo necrófilo, tá? Ele fazia sexo com o corpo morto, né, se masturbava e outras coisas. Ele conservou o cadáver por 7 meses antes de ter queimado em uma fogueira do quintal, gente, para vocês verem como é que era a situação. Para Nilson era o início de uma nova vida. Eu começar a andar, ele dizendo, né, depois, claro, depois de preso, eu começar a andar pela Avenida da Morte e possuir um novo tipo de colega de quarto. Olha que situação estranha. Nos 5 anos seguintes, ele queria adquirir ele iria, né, adquirir outros 14 desses colegas de quarto, né, como ele falava, jovens amantes casuais que ele transformava em cadáveres e conservava ao seu lado para lhe fazer companhia. Para você ver que uma solidão, né, muitas vezes pode se tornar um caso grave para quem já tem um distúrbio, né? Ele dormia com esses corpos, né, com esses rapazes, né, lá, os corpos mortos, fazia sexo com eles e às vezes recostava-se um cadáver no sofá e assistia TV como se fosse um amigo, realmente é estranho, né? Uma grotesca criatura de aconchego doméstico, né? Se tornava, né, uma grotesca criatura de aconchego doméstico. Ele ficava com o corpo, claro, já morto do lado dele, ele se encostava como se fosse um namorado, um amigo. E aí, assim, quando ele podia chegar a estocar meia dúzia de cadáveres em seu apartamento de uma só vez, ele fazia isso. Algum no armário da cozinha, ou sobre a tábua do assoalho, outro no galpão do jardim. Quando, enfim, era hora de descartá-los, ele apelava para suas antigas habilidades de açougueiro, gente. Aí, o que ele fazia? Ele desmembrava os corpos, né? Com uma faca de cozinha, punha as vísceras em um saco plástico, fervia as partes de uma panela de sopa para separar as carnes dos ossos, enfiava os troncos em malas de viagem, então cremava os restos no quintal, tá? Isso, imagina a prática que ele fazia para ter toda essa técnica, né, que ele criou, né? É um negócio horrendo, parece filme de terror, realmente. O problema dos casos corpos ficou mais complicado quando, em 1983, ele se mudou para um apartamento e sem acesso a um jardim privativo, aí começou o problema para ele, né? Nilson recorreu a um imprudente método de retalhar os corpos e descartar as partes pela privada. Olha o que aconteceu. É um negócio horrendo mesmo. O assassino foi pego quando o encanamento do edifício entupiu, gente. Entupiu, né? Foi entupindo, colocando aqueles restos de corpos ali. E o encanador, ele descobriu, quando abriu lá o, a parte hidráulica, né, para consertar o que estava acontecendo, ele ficou horrorizado, porque ele descobriu justamente que o problema que causava o entupimento eram corpos que já estavam lá em decomposição, parte de corpos, ossos humanos, né? Aí o encanador acionou a polícia, né? E o Nilson foi detido, né? E confessou voluntariamente suas atrocidades. Na verdade, ele parecia ansioso para compreender seus próprios motivos, cooperando com o escritor Brian Master no livro King for Company, Matando por Companhia, em tradução livre de 1955. Perdão, 1985. É um negócio bem estranho, né? No fim, entretanto, tal perversidade que tornou além da compreensão. Nilson apontou em cheio para a assustadora motivação fundamental de todos os criminosos sexuais psicopatas. Ao ser questionado sobre o que fizera cometer tais horrores, respondeu: fiz porque gostava. E este é um motivo tão bom quanto qualquer outro. Tá, pessoal? Então, assim, esse é um caso do Dennis Nielsen, né? É um caso conhecido pelo amante dos mortos. É um caso muito grave que ocorreu na Inglaterra. Eu lembro quando estava estudando esse caso. O canador, inclusive, né, comenta que quando ele foi chamado para desentupir esse encanamento, por que descobriu que tinha sido ele? Porque justamente o entupimento ficou sobre, né, perdão, a, o apartamento dele, né? Porque não passava dali, entendeu? Daquele andar, né? E aí ligaram ele, aquelas pessoas que ele recebia, aquele negócio todo, e conseguiram descobrir que realmente era ele. E ele confessou, né? Parece que ele tinha prazer em dizer falar realmente que sim, que tinha essa perversão. Depois ele começou a comentar mesmo. E falou aquilo que muitos assassinos de série dizem, né? Os psicopatas falam. Ele tinha prazer em matar, tá? É algo muito estranho.
como você chega a esse nível, né, de psicopatia e a gravidade disso aí. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens dele aí, nós estamos passando para vocês, do que aconteceu, o apartamento onde foi descoberto. E esse é mais um caso aí do, do nosso canal, A Verdade sobre o Crime, tá bom? O estudo dos assassinos em série, da psicopatia, é algo bem interessante, porque, como nós gostamos de comentar, psicopata vive entre nós, tá, gente? Nem todos, graças a Deus, vão chegar a esse nível, né? Mas pode ter certeza que quando ele cruza seu caminho, o psicopata vai te deixar com algum problema, porque ele não tem um pingo de empatia, não tem um pingo de sentimento, e ele quer ver somente o seu mal, tá bom? Então, cuidado com isso e vamos em frente, certo? Bom, gente, então, um abraço a todos, mais uma vez, delegado Marcos Afonso, acessem nosso canal, me sigam aí no YouTube, também no Instagram, @delegado Afonso com 2 Fs, tá bom? E muito obrigado pela atenção. Tchau.